governo apresentou aos maiores bancos do país uma proposta para facilitar o uso do FGTS como garantia em empréstimos consignados no setor privado. Por exemplo, você é funcionário CLT, tem carteira assinada, você tem FGTS, é o teu FGTS que vai bancar essa história. O banco tá doido. Falou, Lulinha, meu querido, meu amor, Fernandinho Haddad, taxadinho, querido. Tá louco, o banco ficou enlouquecido com o presidente. O presidente se reuniu com os banqueiros. Essa reunião não mostraram, só depois sai o ministro Fernando Haddad para ele dar a entrevista, o que seria uma notícia boa. Né? Diz, olha, essa iniciativa poderá beneficiar cerca de 40 milhões de trabalhadores. Nós vamos simplificar o processo, reduzir os custos, permitir que os bancos tenham acesso direto, às folhas de pagamento, sem intermediação dos empregadores. Imagina, o banco, você tem a empresa, Zé Mané Limitada. Aí o banco entra na tua empresa, sabe o que você emprega, o que você paga. Com isso, diz o ministro, os trabalhadores poderão comparar as taxas, escolher as melhores opções de crédito, pedir dinheiro emprestado. O plano do governo é botar você pedir um dinheiro emprestado. Inclusive, o Fernando Haddad disse que o governo vai lançar uma nova plataforma digital para viabilizar. A gente está de olho para saber qual é a próxima etapa. E eu vou dizer aqui que só o presidente pode até pegar, chutar o pau da barraca, meter uma medida provisória, mas vão derrubar. Aí você fala, quem derrubaria? A começar o Senado, Comissão de Economia. Mas o cara da Comissão de Economia, ele é aliado, é aquele senador Renan Calheiros. O filho dele, inclusive, é ministro de Lula. Está até hoje em Pernambuco, é o ministro dos Transportes. Renanzinho. Renan Filho. Só que o Renan Calheiros, ele é contra a utilização de FGTS para qualquer coisa. Diz que é uma aposentadoria do trabalhador. Só é para sacar no final. Ele é contra até o saque no aniversário. Aí ele mudaria de ideia assim da noite pro dia. Por causa do Fernandinho Taxade? Duvido. Duvido. Mesmo sendo aliado, gente. Mesmo sendo aliado. Eu tô colocando isso aqui porque eu vou botar o ministro para falar, tá certo? Ele explicou como é que seriam essas regras do crédito consignado para você que é CLT. Vê aí. Vamos falar no caso limite. A empregada doméstica, né? O funcionário que atende uma família. Ele tem lá o seu registro, o seu recolhimento, mas ele não tem acesso ao crédito consignado. Ou de uma pequena empresa, uma pequena loja, uma padaria, uma farmácia. Ele também, dificilmente, um empregado do Simples, um empregado de uma pequena empresa terá acesso ao consignado. Porque exige uma série de formalidades da empresa com os bancos. Esse produto, ele provoca uma pequena revolução no crédito brasileiro. Porque você vai consignar no e-social, que é algo que toda empresa hoje tem que aderir para fazer o recolhimento do que deve ao trabalhador em termos de INSS, fundo de garantia, imposto retido na fonte e assim por diante. Então, o e-social, ele se transformou num veículo que permite o crédito consignado privado. Eu tô de olho, quer dizer que agora teve o negócio do Pix, que o banco teria que informar tudo, né? Aí o povo pau. Aí agora o Fernandinho tá querendo... Fernandinho, você quer que o banqueiro tenha acesso a tudo do trabalhador, das empresas, Fernandinho. O e-social, Fernandinho. Tem um outro trecho da coletiva, ele falando das diferenças do consignado, do setor público, do privado, solta. Percebe? Não é o mesmo mundo, o setor privado não é o mesmo mundo do setor público e do setor de aposentados. Então, é um desafio para os bancos fazer o cálculo, para praticamente para cada cadastro, para cada pedido que vai ser recebido. Ele vai fazer uma análise de crédito.
A novidade é que você vai estar usando um mecanismo geral, que é o e-social, para que essa avaliação de crédito seja a mais rápida possível, com as taxas que não são do crédito atual, que é o crédito pessoal. O crédito pessoal hoje, como o banco está sem garantia nenhuma, ele às vezes coloca uma taxa de difícil cumprimento pelo tomador. Olha só, se você está no sufoco, tá certo? Está no sufoco, está precisando de empréstimo, tá? É uma coisa. Agora, empréstimo nunca foi coisa boa. Isso aí é uma agiotagem oficial. Sabe qual é o melhor negócio do mundo para o banco? Consignado. Você viu o escândalo da Luiza, Magazine Luiza, que o Ministério Público do Trabalho está aí já em cima. A Magazine Luiza pegava a pessoa que era aposentada e queria emprestar dinheiro na marra, oferecendo dinheiro para o aposentado. Se você tem algum parente idoso, tá? Você fica pulando cerca para impedir que essa pessoa da sua família pegue um dinheirinho desse fácil. Porque acha, não, é tranquilo, eles vão descontar no meu BPC, vão descontar na minha aposentadoria. O juro parece pequeno, mas como é um dinheiro garantido, é um juro desgraçado, é uma esculhambação. E a parcela que nunca acaba. Edgar, existe um negócio desse, não? É uma proposta dessa. O Brasil numa porcaria dessa, inflação alta, gastando mais do que arrecada, mesmo com arrecadação recorde. Aí o ministro vem propor um negócio depois de reunir-se com um banqueiro. Tem duas questões aí. Uma é que, em primeiro lugar, para quem está escutando a gente em casa, quando você for se deparar com algum empréstimo e for observar a taxa de juros que é apontada, muito cuidado, porque o cara vai lá e diz, olha, venha tomar um empréstimo aqui, sei lá, 0,5%. Aí quando você vai olhar, é 0,5% ao mês. Ao ano já vai dar 7%. Só que tem um outro detalhe, é 0,5% de taxa de juros, mas não tem o custo efetivo total. Ou seja, quanto vai custar a operação? Taxa de abertura de crédito, taxa de não sei o quê, taxa... Então, essa taxa de juros, normalmente, ela é muito mais alta na prática do que é apresentada pelo banco. Ponto 1. Ponto 2. Por que é que está essa loucura em busca de uma forma de fazer com que o cidadão vá tomar empréstimo? É porque hoje o juros está tão alto, e quando a gente está falando de Selic, a gente não está falando de juros na ponta, porque o juros na ponta ele vai ser cobrado, vai depender do perfil daquele tomador de crédito, ele vai depender do spread bancário, ok? Então, ele vai depender também da Selic. Se eu quero baratear, eu posso fazer algumas coisas mais simples. Vejamos. Ponto 1. Eu posso, primeiro, vamos voltar para o ponto inicial, não é nenhum, é 0. Vamos ter zelo com a coisa pública de forma que eu permita que a taxa Selic possa voltar a cair. Né? Então, gastar menos. Gastar menos, porque quando eu sinalizo positivamente para a economia, toda a economia vai dizer assim, eu quero comprar título público. A gente estava conversando aqui em off agora há pouco, o ano de 2024 foi o ano onde mais foram retirados recursos dos títulos públicos. Ou seja, as pessoas foram no título público e disseram, eu tenho um título público que vai vencer daqui a 10 anos, eu não acredito que vão me... Se não me falha a memória, o ano de outubro de 2024 foi recorde em relação a toda a história. Ou seja, parece que em 82 foi pior. Falta de confiança no governo. Isso reflete falta de confiança. Falta de confiança no governo reflete taxa de juros elevada. Primeiro ponto. Segundo ponto, eu poderia melhorar a concorrência bancária no Brasil, facilitando para que bancos pudessem entrar no Brasil. Aí alguém vai dizer, mas tem muito banco digital. Mas vamos olhar o movimento de recurso financeiro entre todos os bancos do Brasil, a gente vai perceber que efetivamente, sei lá, certamente 80% da movimentação financeira bancária do Brasil está resumida em 5 bancos, dos 5, 2 públicos, 3 privados. Então, se a gente não tem concorrência, eles podem cobrar um spread mais caro, tanto é que se a gente for olhar o lucro desses bancos ao longo dos anos, principalmente em crise, inclusive na pandemia, eles não caem. Chato é o Lula se reunir com o banqueiro, né? Pronto. No momento aí dele. A gente vê quais são os interesses. E aí eu precisaria aumentar a concorrência, fazer com que viessem mais bancos. Porque se a gente olhar a Comunidade Econômica Europeia, Estados Unidos e Canadá, a gente vai ver que lá não são 5 bancos, são 2, 3 mil bancos. Ou seja, muito mais diluído o poder de cada instituição bancária. Depois a gente tem outro ponto. A gente tem 2 instituições bancárias que dão lucro. Caixa Econômica e Banco do Brasil. E que poderiam ser usadas para
baixar sua própria taxa de juros, forçando o mercado a acompanhar ou perderiam oportunidades de mercado. Os bancos privados seriam obrigados a acompanhar. Me diz uma coisa, Edgar. Por que o Lully, o ministro Fernando Haddad, não pensaram nisso, já que esse negócio na questão econômica... É porque assim o banco privado não ganharia. Essa pergunta sim, o banco privado não ganharia. Eles são amiguinhos, né? Deixa eu responder politicamente. Porque são corruptos. Porque tem ganho, Cardinô. Corruptos! Os banqueiros estão bandando no Brasil neste governo. Dinheiro, aí vem falar de Paulo Guedes. Pô, pelo amor de Deus, ninguém é criança, rapaz.